Graça e paz, igreja. Amém, irmãos? Opa, amém. Vamos ficar de pé para mais um culto na presença do Senhor, nosso Deus. Para você também que está nos assistindo pelo Sal da Terra Caraíba, YouTube, sejam bem-vindos. Se ajeite aí no seu lugar, aproveite esse culto, adore ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo na tua presença. Te agradecer, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, por esse dia incrível que o Senhor nos deu. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja aqui nesse lugar, recebendo, Deus, esses louvores, essas orações, que aqui serão ditas, cantadas, faladas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Vamos cantar isso juntos. Em todo tempo nós louvaremos o nosso Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer, engrandecer ao Senhor, engrandecer. Você pode me ajudar com as suas palmas? E todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei-o comigo. E todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Vamos cantar isso mais uma vez. Em todo tempo. Em todo tempo eu. Vamos cantar isso juntos. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha. Engrandecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, engrandecer. E todos a uma exaltemos, engrandecer ao Senhor, engrandecer comigo. E todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia, Pai, queremos engrandecer o Senhor, o teu santo nome, bem dizer, Pai, o Senhor, Deus. Obrigado por mais uma manhã na tua presença, Deus. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós. Conduz-nos nesse tempo em nome de Jesus, Deus. Amém. Nós queremos declarar que nós amamos o Senhor, Deus. Vamos declarar isso juntos. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo
esperança é tua palavra que jamais desamparo. Aquele que busca tua face quer. É isso que nós queremos, Deus, viver para ti, pensar só em ti. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Aleluia, Deus, nós chamamos, Pai.
Canta isso juntos. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo teu amor. Eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. O Rei dos Reis consagra, acontece juntos, tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Isso é verdade, Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo teu amor. Nós te louvaremos sempre, ó Deus. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha. Acontece juntos. Tu és um Deus. Ele é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez do começo, seja engrandecido. Seja engrandecido. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos cantar isso mais uma vez. Seja engrandecido. Seja engrandecido, Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, seja engrandecido, Deus, nas alturas, Pai. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, bendizer o teu santo nome. É para isso que nós estamos aqui, Deus. Fala conosco, quebranta os nossos corações. Traz algo novo, Pai, para o seu povo. Obrigado, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Seja engrandecido em nome de Jesus. Amém e amém.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Sim. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém. Zezão. Tem alguém que nos visita nessa manhã, gente, aqui? Levante sua mão assim, bem alto, para que a gente possa... Amém. Tem um irmão aqui na porta. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? A casa do Senhor. Nossa igreja se alegra muito com sua visita. Amém. Deus, nós queremos aqui, Pai, te agradecer por esse tempo de louvor e te pedir, Deus, que assim como o Senhor já vem falando, Pai, que o Senhor continue usando o Zé Henrique, Pai, para proclamar as boas novas, Pai, para proclamar a Tua palavra, Deus, e que o nosso coração esteja aberto para receber do Senhor nessa manhã. Nós queremos te agradecer e abençoar a vida do Zé Henrique, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia. Benção, né, irmãos? Alegria estarmos aqui juntos. Você também que nos acompanha pelo canal do Sal da Terra Caraíba, pelo YouTube, tenha um bom dia, seja muito bem-vindo. E a gente quer compartilhar um pouquinho sobre o homem bem-aventurado, né? Quem é o homem, a mulher, o jovem, né? Bem-aventurado. Quem é essa pessoa de quem a palavra de Deus nos fala? E quando a gente fala em bem-aventurança, a gente é tentado a pensar em bem-sucedido. E, na verdade, são duas coisas diferentes. Não que o homem bem-aventurado não possa bem-sucedido e que o homem bem-sucedido não seja bem-aventurado. Mas não necessariamente essas coisas andam exatamente juntas, né? Porque a gente tem uma noção de sucesso financeiro. E esse não é o sucesso que Deus tem em primeiro lugar para a nossa vida, né? Ele pode até nos acrescentar, né? Eu entendo que Deus nos capacitou de várias formas para que a gente possa exercer aquilo que a gente faz, né? E não com a consciência que não é só no nosso benefício próprio, né? Mas para multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos em benefício de uma comunidade, né? Deus não trabalha só o indivíduo, né? Ele trabalha a família. Deus não é um Deus só de uma pessoa. Ele trabalha o rebanho, né? E tanto as coisas que acontecem para a gente, no bom sentido, quanto os desafios, muitas vezes são em favor da família, né? Quantas vezes, se a gente não tivesse um testemunho de alguém que venceu uma situação desafiadora, a gente não teria esmorecido no meio do caminho dos nossos próprios desafios, né? Então, é assim que Deus trabalha na nossa vida. E eu gosto muito dos primeiros versículos de Salmo. E queria compartilhar com vocês com base nesses versículos hoje. Salmo 1, de 1 a 3. Eu vou ler aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado. Então aqui, como sempre na palavra de Deus, quando a gente tem uma orientação, primeiro é nos passado uma orientação. Depois é nos dado uma promessa, né? Para que a gente seja animado e lembrado que sempre andando com Deus há um propósito final. E eu queria pensar um pouco nesses versículos, né? Quem são essas pessoas que às vezes a gente se desvia? Será que a gente fala, não, nós somos cristãos convertidos, né? Há quantos anos professamos o Evangelho? Mas será que a gente não para no conselho do ímpio em algum momento? Em alguma circunstância? Em alguma situação? Será que a gente já não teve sujeito a uma condição em que a gente precisou ser conivente com o ímpio? E a gente tem na cabeça que o ímpio é aquele que não segue a Deus. É isso também. Mas o ímpio, por definição, é mais do que isso, né? O ímpio é desumano. O ímpio é cruel. O ímpio é bárbaro. O ímpio é aquele que é insensível e, às vezes, até é torturador, né? E será que a gente já não se comportou assim na vida de alguém? Quando a gente vai buscar os nossos próprios interesses? Será que a gente, em algum momento, não se deixou passar por ímpio? Né? Ou então achou o conselho do ímpio para ter um benefício próprio produtivo, interessante, viável? Né? Não, mas isso é só negócio. Isso tem nada a ver com a minha crença. Tudo tem a ver com aquilo que a gente professa, né? A nossa vida tem a ver com aquilo que a gente acredita, né? E diz aqui sobre o pecador, né? O pecador é aquele que não segue os conselhos, né? Que não anda segundo os desígnios de Deus. E lá em Gálatas 5, de 16 a 21, Paulo nos lembra aqui um pouco mais desse pecador, né? E ele fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E será que nós estamos livres 100% do tempo de todas essas coisas? Será que a gente, em algum momento, não age como pecador? Cometendo alguma dessas situações que a gente falou aqui? Então, eu queria mesmo que a gente refletisse nisso, né? Porque essas coisas na vida do dia a dia são sutis. E, às vezes, a gente nem percebe que está participando desse tipo de situação.
Mas, quando vê, a gente depara num caminho que não é bom, que não produz aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Que não nos leva aonde a gente tem que chegar. E também fala aqui para a gente não estar na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que zomba, né? É aquele que não tem respeito pelas pessoas, aquele que é malicioso, que trata as pessoas com desprezo, que gera nas pessoas um sentimento de inferioridade. Hoje, na escola é bullying, né? No meu tempo era gozação mesmo, era zombaria, né? Mas quantas vezes a gente não esteve nesse lugar? Ou às vezes até numa brincadeira, mas muitas vezes a gente mexe nos gatilhos que não conhece, né? A hora que a gente fala algumas coisas para as pessoas, você ativa lembranças, você ativa reações que você nem mesmo tinha intenção. Mas a gente tem que ter cuidado para que uma simples brincadeira não se transforme numa arma contra a vida de alguém, né? Às vezes, até bem intencionado, você vai chamar a atenção de alguém, você vai exortar alguém, mas se você não souber colocar, você às vezes vai, na verdade, trazer peso, trazer acusação, trazer sentimento de inferioridade, trazer sentimento de não pertencimento. Então, esses são esses escarnecedores, né? E que a gente possa refletir de forma que a gente nunca esteja nesse papel de fazer a posição de um escarnecedor. Mesmo que não intencionalmente, mesmo que achando que é uma brincadeira, mesmo achando que isso não tem importância. Cada pessoa sabe aonde aquilo afeta e quanto tempo isso leva na vida das pessoas para ser curado. Às vezes, uma palavra de peso demora anos para sair da pessoa, né? Uma situação, uma vida que teve um início desfavorável, demora-se anos para reverter aquela condição, para conseguir entender quem nós somos. Para que Deus nos criou? Qual o nosso propósito? Qual que é a nossa real situação? Porque o mundo não veio para nos promover, né? O pai desse mundo veio para nos acusar, mas o nosso pai veio para nos libertar, né? Veio para nos dar vida, veio para nos promover, para nos fazer pessoas melhores, para que a gente possa contribuir com a caminhada nossa e dos outros, em sentido, como diz a Bíblia, que a caminhada do justo é como o dia que vai nascendo e que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, essa é a nossa caminhada. Em algum momento, durante a caminhada, a gente pode ter algum desvio, né? Mas a gente tem que ser lembrado dessas coisas para que a gente corrija o nosso rumo, refaça a nossa posição, traga novamente à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, o homem bem-aventurado é o homem que não participa dessas coisas, não participa do conselho do ímpio, não caminha ao lado dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, né? E aqui está o nosso manual, né? Se a gente tem alguma dúvida, você pode buscar na palavra de Deus. Qualquer situação que você estiver passando, tem resposta. Qualquer desafio que você estiver vivendo, tem esperança. Qualquer momento da sua vida, tem promessa. Essa palavra ela não foi deixada para nós aleatoriamente. Ela foi inspirada por Deus para nos trazer vida
e vida em abundância, para ser um manual, para você poder consultar o seu Criador, que peça que você tem que consertar quando as coisas não estão dando bem. O que você tem, que óleo que você tem que trocar, né? Que ajuste você tem que fazer, que alinhamento que você precisa ter, para que você possa continuar seguindo nessa vida de aperfeiçoamento da caminhada do varão que quer brilhar até ser dia perfeito, né? E o homem bem-aventurado, ele tem aquelas bem-aventuranças que nós conhecemos tradicionalmente, né? Está lá em Mateus 5. E essas são as bem-aventuranças que a gente tem guardado, né? E começa lá no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui a gente vê várias bem-aventuranças, né? Mas o homem bem-aventurado não se limita só a estas bem-aventuranças, né? Elas são destacadas aqui e não necessariamente nós vamos ver um homem bem-aventurado com todas estas bem-aventuranças, mas com grande parte delas, né? Tem algumas vidas de homens bem-aventurados que nos inspiram em cada uma dessas questões, né? Na área da justiça, na área do apoio social, né? Na área do acolhimento, na área de levar o nome do nosso Deus em primeiro lugar e sofrer injúrias por isso, na área de querer ver, né, a misericórdia sendo distribuída e alcançada pela vida de todos nós. E aqui são várias bem-aventuranças, mas que a gente pode tê-las ou não. Mas voltando lá em Gálatas, o homem que medita na lei do Senhor, o homem que coloca o seu caminho na direção de Deus, o homem que submete a sua vida na direção de Deus, ele tem parte com o Espírito de Deus. A palavra de Deus nos garante que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Ele faz morada dentro dos nossos corações, que ele nos vivifica, que ele nos traz a vida, que ele dá sentido, dá conselho, né? E o Espírito, ele tem fruto. E eu vou ler aqui para vocês qual é o fruto. Não são vários frutos, é o fruto. É um fruto só com várias características, tá? Mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne contra as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o fruto do Espírito são todas essas coisas. E o Espírito que habita em você já te deu cada uma dessas características, né? Já te deu
a mansidão, já te deu a bondade, já te deu a benignidade, já te deu a fé. A gente acha que fé é algo que depende da gente. Fé vem de Deus. Fé vem do Espírito. A gente não é suficientemente bom para ter fé naquilo que Deus faz pelas nossas vidas, né? A fé também é um dom que nasce do Espírito de Deus para nós e que é fruto desse Espírito nas nossas vidas, né? Então, contra essas coisas não tem lei, contra essas coisas não tem acusação. São coisas opostas àquilo que nós vimos na vida do ímpio, né? Daquele que não segue a Deus. Então, se alguma coisa boa existe, ela está aqui. E se a gente quer ser bem-aventurado, nós temos que praticar estas coisas, né? Nós temos que trazer à nossa memória esse dia a dia, né? Lutar contra a nossa carne, matar a nossa vontade, matar os desejos que indicam só para o nosso umbigo, para o nosso íntimo, né? A gente pensa muito em nós mesmos, mas a gente nem sempre pensa naquilo que Deus trouxe a gente para pensar, que é na família de Cristo. São nas ovelhas. Ele mandou a gente cuidar de um povo até ele voltar. E para cuidar de um povo, a gente tem que ser sensível ao que esse povo precisa, né? E, como eu disse, sempre a palavra de Deus nos dá uma orientação, e junto dessa orientação ela nos dá uma promessa, né? E aqui no versículo 3 tem a promessa, a esperança, para que a gente, andando dessa forma, identifique esses sinais na nossa vida. Porque identificando esses sinais, a gente vai lembrar que nós temos caminhado de forma que Deus tem nos indicado. E aqui a palavra de Deus fala que esse homem bem-aventurado, esse homem que não anda no conselho do ímpio, esse homem que não caminha com os pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse homem que estuda a palavra de Deus e que entende que essa palavra é para o benefício da sua vida, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, né? E aqui eu criei uma imagem na minha cabeça, quando eu leio esse versículo, e eu lembro de uma árvore plantada junto a um ribeiro congelado. E na minha composição dessa imagem tem um rio congelado, um campo coberto de neve e tem uma árvore frondosa, com as suas folhas verdes. Que aqui tem 4 promessas, né? Que a gente vai estar junto a ribeiros de águas. E sempre que a palavra de Deus fala em águas, ela fala do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, você é uma árvore plantada junto a ribeiros. Não tem água só para você. Tem água para mais gente. A palavra de Deus fala que o Espírito ia fluir de dentro de nós, como água viva. Essa água é para abençoar a sua vida, mas é para abençoar quem anda com você. É para abençoar quem você alcança. É uma certeza que não vai ter seca na sua vida. A sua árvore vai ser uma árvore frondosa. E aqui, eu não estou dizendo que você não vai passar por desafios. Quando a gente vê essas coisas, a gente acha que a nossa vida vai ser mar de rosas, né? Deus não nos prometeu isso. O próprio Jesus nos disse: na vida tereis aflição, mas tende bom ânimo nesse mundo. Eu venci o mundo. Então, se ele vencer, ele deixou um caminho para a gente vencer, né? E é aqui que eu acho que é onde a gente, às vezes, faz
um julgamento errado da nossa vida. Porque se você está num momento de desafio, você pensa que você não é bem-aventurado. Isso não tem nada a ver. O desafio não está lá porque você mereceu o desafio, porque você não é o bom o suficiente, porque Deus não te ama. Às vezes o desafio está lá para você testemunhar disso e motivar muitas pessoas a passar por isso. Né? Às vezes o desafio está lá para você edificar a sua casa. Às vezes o desafio está lá para você curar o seu coração. Né? E a gente fica pensando que para a gente ser um varão, uma mulher, um jovem bem-aventurado, tudo tem que ir bem. Nem tudo vai bem, todo o tempo, mas tem saída. A palavra de Deus nos garante que não nos veio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a prova, vai vir o alívio, de forma que a possais suportar. Então, meu irmão, você é essa árvore que vai estar plantada junto a ribeiros de águas, né? Cujas folhas não caem. É muito bonito quando você vai aí no hemisfério norte, numa época de outono dessa, e vê as folhas caindo. Né? Primeiro elas vão perdendo a cor, vão ficando mais amareladas, laranjadas, até que elas caem. E isso é da natureza. Mas sabe por que as folhas caem? Qual que é a fisiologia disso? Elas caem porque é um sentido de preservação. Porque você precisa economizar energia para um tempo em que você vai ter menor disponibilidade de alimento, de insumo, para manter a vida pujante. Mas a palavra de Deus fala que a gente não perde as nossas folhas. Amém? Você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E essa árvore está escrita aqui. Cujas folhas não caem. Então, por isso que eu vejo uma árvore frondosa no inverno com as folhas verdes. Porque a vida do cristão não é uma vida de autopreservação. É uma vida em favor. É uma vida que não vai ser preservada. Aliás, na palavra lá em Lucas 17:33, fala que quem quiser preservar a sua vida vai perder. Mas quem quiser doar a sua vida vai ganhar. Então a vida do cristão é essa, que mesmo no inverno, você tem folha, você tem sombra, você tem calor e mais, você tem fruto na estação apropriada. Você já pensou uma árvore produzindo no inverno? Você fala, mas espera aí, está falando que é a estação apropriada. Estação apropriada é a primavera, não é essa? Eu falo, não, a estação apropriada de Deus na sua vida. Talvez em muitos momentos da sua vida, as circunstâncias, as condições, o meio ambiente, a empresa, o mercado tenha dito que você não tinha mais fruto. Isso é um grande engano. Eu já passei por momentos desse engano na minha vida. De achar que eu não tinha mais fruto. De achar que não tinha mais solução. De achar que... O que eu ia fazer agora? E sabe, sempre tem um recomeço. Sempre tem uma nova estação. Sempre tem um novo fruto que Deus está preparando. Se Ele permitir uma porta se fechar, tem outra que vai se abrir. Aos 50 anos eu comecei minha vida de novo. Por mais de uma vez eu comecei de novo. Deus permitiu assim. Essa é a minha história.
Esse é o meu testemunho. Tem pessoas que não passaram por isso, mas às vezes, através da minha vida, outros foram motivados. Né? Tem alguns que conhecem a gente mais de perto e sabem que essa árvore foi muito chacoalhada. Mas não importa. As folhas estão lá. Os frutos estão aí. As oportunidades continuam. Se você está passando por um momento que as situações, que as pessoas estão querendo te dizer que não é a hora de produzir, isso é mentira, meu irmão. Isso não condiz com o que a palavra de Deus fala a seu respeito. A palavra de Deus fala que você é essa árvore. Essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. E se aquele projeto, se aquela situação, se aquela solução que você tanto aguarda não chegou, persevera. Se mantém firme. Se mantém sendo alimentado pela água do Espírito Santo. Mantenha as suas folhas dando abrigo a outros. Mantenha-se produzindo, porque vai chegar esse momento. A sua vitória vai vir, como ela já veio na vida de tantos que estão sentados aqui. Tantas pessoas aqui nesse salão podem dar testemunho disso. Né? Então, eu queria te animar nesse dia. Eu queria te lembrar quem é o homem bem-aventurado. Eu queria que você trouxesse isso à memória. E eu queria te dizer mais uma coisa. A palavra de Deus fala que esse homem, por último, tudo quanto fizer, prosperará. Então, você tem um dom de produzir, de multiplicar, de prosperar, de realizar, que não depende de você, foi dado por Deus. Nada que nós temos de bom depende da gente mesmo. Né? A palavra fala que se tem algum dom perfeito em cada um de nós, ele veio diretamente do Pai das Luzes. Então, se você acha que você é muito bom, queria te dizer uma coisa. Você é muito bom por causa do Deus que você serve. Você não é muito bom por causa de você sozinho. Sozinho você não tem futuro. Sozinho você vai ser a árvore que no outono vai perder as folhas e que não vai ter fruto. Mas com Deus, você vai ser essa árvore que vai prosperar, que vai ter folhas verdes e que vai ter fruto na estação apropriada. A estação apropriada é aquela necessária para a sua vida. Às vezes não é a estação natural. É a estação que Deus determinar para vocês. Então, meu irmão, se você está passando alguma situação, algum desafio, seja ele em qualquer área, lembra dessa árvore, igual eu fiz essa imagem. Uma árvore no inverno. Uma árvore à beira de um rio congelado, mas que as raízes são profundas e vão buscar aquilo que necessita diretamente da fonte, diretamente do Espírito Santo, de Cristo Jesus. Amém? Eu queria orar com você e por você, e nós estamos encerrando, e declarar essa bem-aventurança na sua vida. E queria profetizar para aqueles que precisam de uma esperança, que você vai ser essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você possa se ver de hoje em diante como uma árvore com folhas verdes, que tem acesso a tudo aquilo que você precisa e que tem condição de produzir aquilo que é necessário. E que tudo que você for fazer, tudo, não é alguma coisa, é tudo. Não está escrito aqui que você vai ser bem-sucedido ou que você vai prosperar em algumas coisas. Está dizendo que em tudo prosperará. Isso não quer dizer que você vai ficar rico. Isso não quer dizer que você vai ter uma vida financeira diferenciada. Isso quer dizer que você vai ser próspero. Sabe o que é ser próspero?
Próspero é aquele que tem as suas necessidades atendidas. Isso é prosperidade. Deus te dá aquilo que você precisa. Amém? E se Ele te der mais do que você precisa, meu irmão, é para abençoar os outros, é para repartir. Amém? Então que assim seja. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor pôde nos lembrar o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é o nosso guia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou de maneira tão clara, tão direta, instruções para as nossas vidas, Pai. De forma que a gente possa ter uma vida próspera, Pai. De forma que mesmo diante das aflições, nós possamos ter esperança. De forma que possamos estar alegres em todas as situações. Porque nós sabemos, Pai, que somos como árvores plantadas à beira do rio, Senhor, cujas folhas não caem e que produz o seu fruto na estação apropriada e que tudo quanto fizermos prosperará. Eu declaro, Senhor, o Teu socorro, eu declaro o Teu renovo, Pai. Eu declaro a Tua água viva na vida dos meus irmãos nesse dia. O Senhor possa estar restaurando, Senhor. Que as raízes possam ter acesso, Senhor, à Tua essência. Que o Senhor possa inundar com Teu Santo Espírito a vida dos meus irmãos, Pai. E eu declaro agora que toda mentira, todo engano desse mundo caia por terra. Porque nós somos, sim, abençoados. Nós somos prósperos. Nós somos frutíferos em Cristo Jesus. E a estação da vida ao Senhor pertence, Pai. Josué, mesmo velho, quando foi tomar a terra, disse que tinha a força de um jovem que foi espiar a terra, Senhor. Eu declaro essa força sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, nessa semana, nos desafios. Que a saúde de Cristo seja sobre a vida dos meus irmãos e a Tua prosperidade com cada um deles, Pai. É isso que eu te peço nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado você que nos acompanha pelas redes sociais. Você tenha um domingo abençoado. Estamos encerrando por aqui.